Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. É uma pena não o termos aqui presente connosco, uma vez que ele gosta de sempre visitar aqui o Parlamento, onde cá passou bastante tempo. Mas eu vou colocar algumas questões, tentar algumas questões concretas e menos, se calhar, considerações, como fiz na primeira intervenção hoje de manhã, e algumas sobre o tal plano de reestruturação da TAP, plano esse que foi entregue em Bruxelas e que só ontem foi entregue em dezembro e só ontem é que foi entregue ao Parlamento. E gostava de saber se o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, está em condições de confirmar, tal como já vi e já li na imprensa, que as necessidades de financiamento da TAP até 2024 são cerca de 3 mil milhões de euros. E depois perguntar-lhe também até onde é que deve ir o esforço público, até onde é que é aceitável o investimento público na TAP, até onde é que existe racionalidade económica para manter este nível de injeção de capital público na TAP e, portanto, perceber qual é o limite, qual é que é, na opinião dele, onde é que está a fronteira. Depois, perguntar-lhe o seguinte: a DGCOM, com quem tem estado em negociações, penso que o Dr. Miguel Frasquilho integra precisamente a equipa que está em negociações em Bruxelas, vai acompanhar, e portanto tem aqui um plano de reestruturação 2021-2024, eu tenho aqui à minha frente, e a pergunta que eu lhe coloco é se a DGCOM vai acompanhar o processo para lá de 2024, ou seja, o que é que está previsto da parte daquilo que é uma espécie de supervisão europeia relativamente à própria TAP. Vai acompanhar em 2025, em 2026, em 2027, o que é que está ou não previsto. Porque isto é particularmente importante relativamente aos próprios sindicatos e aos acordos a que se chegou. Nós ouvimos esta manhã o Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Ramiro Sequeira, veio dizer que os cortes salariais terão que ser transitórios até 2024. Mas depois, em 2025, eles vão ter que se manter. Portanto, não são transitórios, vão passar a ter um caráter definitivo. E ele até disse mais: caso contrário, em 2025 vamos ter o mesmo problema de 2021. E, portanto, gostaria de ouvir também da parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, qual é a sua opinião relativamente a esta matéria. Subscreve as palavras do Presidente da Comissão Executiva que estes cortes salariais, estas medidas que estão assentes e que estão negociadas no âmbito do acordo com os sindicatos, vão se manter depois de 2024? Gostaria de ouvir essa opinião. E perguntar-lhe também, ainda, e há pouco falava na injeção de capital, perguntar-lhe quanto tempo é que a Tesouraria da TAP vai resistir sem uma nova injeção de capital público. Um mês. Qual é a previsão? O que é que está previsto? Por outro lado, perguntar-lhe também quando é que pensa que a negociação em Bruxelas estará terminada. Em que fase é que vamos? Vamos a meio caminho? Ainda falta percorrer, já só faltam poucos metros para passar essa meta dessa negociação? Tem havido razoabilidade ou não da parte de Bruxelas relativamente a este mesmo dossiê? Gostava também aí de ouvir a sua opinião. E depois saber também qual é que foi a razão que levou, eu sei que depois, antes disso até houve um comunicado, levou a que os dois sindicatos, seja os de pilotos, seja os tripulantes de cabine, que tenham sido adiadas. Qual é que foi a razão desse mesmo adiamento? E não estamos a falar de uma coisa qualquer, porque se nós somarmos aquilo que são os pilotos aos tripulantes de cabine, nós estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 2/3 da companhia. Depois, algo que se percebe nas redes sociais, nas declarações públicas, por parte do Sr. Ministro das Infraestruturas, é que o Sr. Ministro das Infraestruturas liderou o processo de negociação com os sindicatos. E, portanto, pergunto qual é a razão que entende que levou a que a própria administração da TAP tenha passado por uma espécie de segundo plano. Porquê é que teve que ser o Ministro a liderar isto? Há alguma razão que possa justificar isso? Era uma outra questão que lhe gostaria de deixar. Depois, dizer o seguinte ainda na sequência da audição de hoje de manhã. Dizia o Dr. Ramiro Sequeira que há uma espécie de game changer na TAP, algo que vai trazer uma vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva e esse game changer chama-se Airbus 321 Long Range. E a pergunta que eu lhe coloco é: quem é que tomou a decisão na TAP de fazer a aquisição destes mesmos aviões? Era bom que se percebesse quem é que tomou a decisão do game changer.
daquilo que vai trazer mais competitividade. Eu sei que aqui o Sr. Deputado do PCP já se ri, mas era importante saber. É importante, de uma forma clara, todos soubessem o que é que, quando fala-se em renovações de frotas, quem é que as decidiu? Onde é que estava a visão estratégica? Onde é que essa visão estava? Mas pronto, mas vamos aguardar pela resposta. Depois, já que estamos a falar ainda de aviões, perguntar o seguinte, que ouvimos esta manhã ainda falar nos A320, da frota da Embraer. Como sabemos, os A320 estão na TAP, os da Embraer na Portugália. E a pergunta que lhe coloco é a seguinte: em termos daquilo que são os custos operacionais, qual é que é a grande diferença em termos de custos de operação entre estes dois tipos de frota? E depois uma última questão, até porque o tempo está praticamente a terminar. Eu critiquei muitas vezes este Governo e em particular o Ministro Pedro Nuno Santos por aquilo que tenham sido intervenções públicas várias de destruição de valor da própria companhia aérea e da própria TAP. E que isso levou, embora ele o negue, levou a empurrar a TAP para uma opção que todas as outras companhias aéreas tiveram no âmbito dos apoios Covid e, no caso da TAP, a TAP foi enviada para o tal plano de resgate e reestruturação, com todos os impactos que isso tem, como é evidente, na própria companhia. E, como tem estado nas negociações em Bruxelas, era importante perceber se o Governo tem feito, e a equipa que está a negociar em Bruxelas, tem feito um esforço no sentido de que a TAP possa vir a beneficiar de alguma fatia desses apoios Covid. Ou se já tirou a toalha ao chão, já desistiu de pedir que sejam dadas as mesmas condições ou parte das condições que são dadas, por exemplo, a uma companhia aérea como a Condor. E, portanto, perceber se da parte da DGCOM há disponibilidade para apoiar a TAP nesse mesmo quadro ou se está irredutível e, portanto, se mantém e quer manter a TAP precisamente nesse plano de exclusividade, que é onde nós estamos, que, ao contrário do que acontece, não só na Europa, mas em todos os países, por esse mundo fora, que não têm as penalizações que um plano de resgate e reestruturação obrigam. E, portanto, são várias questões. Pedia também uma resposta, como é evidente, mais ou menos telegráfica. Tentei não fazer grandes considerações, também para que as respostas possam ser também mais diretas. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agradecer desde já as respostas do Dr. Miguel Frasquilho. Muito obrigado. Dr. Miguel Frasquilho, 7 minutos para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. É um gosto revê-lo, mesmo que remotamente, e, portanto, à distância. Não tenha dúvidas que, como já referia a outros colegas seus, teria sido um gosto para mim deslocar-me a essa casa onde estive durante tantos anos e de que tenho muito boas recordações. O Sr. Deputado centrou uma grande parte da sua intervenção e das suas questões no que toca ao contexto das negociações com a Comissão Europeia e o que é que se prevê e, portanto, todas as condições e, portanto, eu vou tentar dar uma resposta o mais abrangente possível. Se por acaso ficar com outros temas por responder, eu depois penso que numa futura oportunidade poderei voltar a eles. Vamos lá, Sr. Deputado, vamos começar pelas necessidades de financiamento da TAP. As necessidades de financiamento da TAP, eu penso que os números até já vieram a público, mas perceba que eu, como Presidente do Conselho de Administração, enfim, não quero estar aqui a elaborar sobre esses números precisos. O que lhe posso dizer é que as necessidades de financiamento da TAP até 2024 são avultadas. Também lhe posso dizer que devem ir decrescendo todos os anos, e isso acontece já em 2021 face a 2020. E também, naturalmente, o plano é 2020-2024, não é 2021, porque o plano foi entregue em 2020, certo? Portanto, são 5 anos. De facto, as interações com a Comissão Europeia, com a DGCOM, já se iniciaram-se há largas semanas. Quem lidera essas conversações, essas negociações é o Governo português. A TAP não está sempre presente, mas tem estado presente em várias dessas reuniões. E é evidente que a TAP tem pedido, eu próprio tenho estado envolvido, o Presidente da Comissão Executiva também e outros elementos da equipa da TAP, obviamente, também têm estado, e é evidente que nos temos apercebido de que
há uma preocupação grande com Bruxelas no que toca ao momento pelo qual o setor de aviação atravessa, o momento que o setor de aviação atravessa, que é muito difícil, não é só para a TAP, é para todas as companhias, isso tem sido visível, mas há também uma postura, eu diria, bastante construtiva, que temos sentido por parte da Comissão Europeia, perante um plano que foi apresentado e que eu sempre disse desde o início, que era um plano que tinha que ser, e penso que tinha que ser sério, resiliente, credível e prudente. E, de facto, todas estas características fizeram com que tenhamos tido uma interação que é positiva, uma interação que é construtiva com a Comissão Europeia. É evidente que o plano sendo 2020 a 2024 significa que até 2024 haverá um acompanhamento mais próximo, mais intenso por parte da Comissão Europeia. Mas depois disso, sim, está previsto que a Comissão Europeia possa continuar a acompanhar a TAP nos anos seguintes, agora a um nível mais macro. E sabe porquê é que está previsto isso? Porque está previsto que quando acontece uma situação como a que a TAP enfrentou em 2020, com o auxílio na figura de Rescue and Restructuring, o que está previsto é que nos próximos 10 anos não possa recorrer a esse auxílio, o que significa que até 2030 não haverá possibilidade de a TAP ter mais auxílios de Estado. Repito, até 2030. Ou seja, só em 2031 é que a TAP poderia voltar a recorrer a um auxílio deste género. Portanto, isto significa que a TAP tem, de facto, que se preparar ao longo dos próximos anos para ser uma empresa, para ser um grupo, uma empresa, se quiser, sustentável e rentável. Ao contrário do que aconteceu na maior parte dos anos da sua história. E, portanto, quando eu disse em dezembro, na apresentação do plano estratégico e em declarações públicas, que fiz que a TAP ia mesmo ter que mudar de vida, vai mesmo ter que mudar de vida. Isto acontece para todos os setores, para toda a empresa. E, portanto, isto significa, e pego aqui noutro tema que já foi aqui abordado, penso que foi pelo Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, é que, de facto, a massa salarial em 2025 não terá o mesmo nível que em 2019. Estamos a falar da massa salarial global, mas a massa salarial, como o Sr. Deputado sabe, não é o nível de salários, porque a massa salarial depende da dimensão da força de trabalho, depende dos salários, depende de mais uma série de fatores. Olha, por exemplo, nós agora acabamos de assinar os acordos de emergência com forças sindicais até 2024. Mas está previsto que dentro de algumas semanas ou meses se possam iniciar as negociações referentes aos acordos de empresa, que provavelmente demorarão mais tempo do que estas negociações que duraram algumas semanas, foram muito intensas e demoraram algumas semanas, mas está previsto que esses acordos de empresa, essas negociações nos diversos acordos de empresa, possam também contribuir para preparar a TAP para um contexto que é, sem dúvida, bastante mais concorrencial, bastante mais difícil do que aquele que enfrentou até 2019. E não é só a TAP, é o setor como um todo que vai enfrentar estas condições. E, portanto, aqui está uma prova, nós estamos muito cientes disso e penso que as forças sindicais também estão. E foi essa a postura que nós encontramos nestas negociações que levámos a cabo ao longo das últimas semanas, de forma muito intensa, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sem fins de semana, mas pensamos que valeu a pena, que foi um resultado, e valeu a pena sobretudo por causa da TAP. Por causa da TAP e por causa do país, do contributo que a TAP dá ao país. Como sabe, há 12 dos 14 sindicatos da TAP que já têm os acordos assinados e ratificados. Os dois sindicatos restantes, que são o sindicato dos pilotos, o SPAC, e o sindicato dos tripulantes de cabine, assinaram um acordo connosco, mas têm nos seus estatutos a obrigatoriedade de levar estes acordos, que são assinados pelas direções dos sindicatos, a assembleias de empresa. Num caso, Assembleia de Empresa, no outro, Assembleia Geral. E,
portanto, isso é a democracia a funcionar. Nós não temos, o Sr. Deputado perguntou-me porque é que isto tinha ocorrido assim, e eu, enfim, não, só posso dizer que isso... Não tem que, eu termino já, Sr. Presidente, a administração da TAP não tem que se meter nesses assuntos, obviamente, não tem, nem o quer fazer. O que nós temos que garantir, e já garantimos, é que, de facto, no dia 1 de março, estas negociações, sejam elas por entendimento com os sindicatos, seja por entrada em vigor do regime sucedâneo, estas condições têm que ver a luz do dia, porque, de facto, já não aconteceu em fevereiro, mas têm que ver a luz do dia em março. Muito obrigado.